Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Como vão? Uma satisfação imensa falar para vocês aqui hoje do curso extensivo do Trino. Eu me chamo Iago Ferraro, sou professor de Direito Penal, de Sentença Penal, e hoje venho aqui falar para vocês de um tema extremamente importante, extremamente recorrente em todas as fases dos concursos, que é causas extintivas da punibilidade, certo? Antes de mais nada, permitam-me me apresentar brevemente. Aqui eu me chamo Iago Ferraro, né? Sou juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Fui nomeado promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. Professor de Direito Penal, enfim, é uma breve qualificação. E o Instagram aqui, que se eventualmente vocês tiverem alguma dúvida, para além dos canais, né, do próprio curso, eu me coloco à inteira disposição na nossa página para que possamos sanar as dúvidas existentes a respeito do tema ou de que de alguma forma possa lhe ajudar nessa trajetória. Eu sou um profundo entusiasta dos concursos públicos, né? Então eu acredito muito no seu sonho, estou torcendo por você. Persevere que a vitória está ali a lhe aguardar e será lindo. Existe um lugar muito bonito lhe aguardando num futuro próximo, com fé em Deus, tá bem? Então vamos lá, vamos seguir aqui para a nossa aula. Nosso tema, causas de extinção de punibilidade, certo? Eu vou fazer algumas anotações aqui, pessoal. Eu quero que vocês coloquem aí na caderno de vocês a título de introdução, tá? Vocês podem colocar aí a título de introdução. Eu quero falar com vocês inicialmente é que as causas extintivas de punibilidade elas estão previstas no artigo 107 do Código Penal. Então, 107 do Código Penal, vocês têm que prestar atenção nesse dispositivo, que elenca ali, basicamente, as nossas causas extintivas de punibilidade. Mas esse rol é um rol exemplificativo, porque existem várias outras causas extintivas de punibilidade no nosso ordenamento jurídico. A exemplo do sursi sem revogação, as escusas absolutórias, enfim. A doutrina ainda fala, né, em causas supralegais de extinção de punibilidade, a exemplo da súmula 554 do Supremo Tribunal Federal, de pagar cheque antes do recebimento da denúncia, enfim. Mas o que eu quero que vocês saibam nesse primeiro momento é que a nossa principal fonte de estudo está aqui no artigo 107 do Código Penal. E que esse rol é um rol exemplificativo, ou seja, podem existir outras causas de extinção de punibilidade previstas na legislação extravagante, né, em outros dispositivos, tá bem? E aqui nós vamos falar brevemente de algumas delas, mas o nosso tempo vai ser destinado em especial para a nossa causa mais importante, que é a causa da prescrição, tá bem? Prescrição. Então, olha só. Antes de nós falarmos da prescrição, que é o nosso objeto central, aqui vamos passear rapidamente falando daquilo que é mais importante para a prova de vocês no concurso público a respeito das demais causas extintivas de punibilidade, tá bem? Então, vamos lá. A primeira delas, quero que vocês botem aí, morte do agente. Né? A morte do agente está prevista lá no artigo 107 do Código Penal. E ela é decorrência lógica do princípio da intranscendência das penas, não é isso? A pena não pode passar da pessoa do condenado. Então o sujeito morreu e extinguiu a punibilidade. Não há mais o que ser feito ali no campo penal. E a morte ela tem que ser provada com a certidão de óbito. Artigo 62 do Código de Processo Penal. Anota aí, artigo 62 do Código de Processo Penal. Então, eventualmente, você, futuro juiz, promotor de justiça, se deparou com um caso, vem a notícia de que o sujeito morreu, e aí, você faz o quê? Você tem que diligenciar para conseguir a certidão de óbito.
Enquanto não vier a certidão de óbito, a comprovação de que o sujeito morreu, você vai ter que converter em diligência e verificar efetivamente se ele morreu ou não. Porque podem estar mentindo, né, a esse respeito, já que a morte é uma causa extintiva de punibilidade. Inclusive, aí vem cá, e se falsificarem a certidão de óbito? Essa é a única hipótese de revisão criminal pró societate. Como assim? Revisão criminal, pessoal, é uma ação de impugnação autônoma, né, que vem para desfazer condenações injustas já transitadas em julgado. A revisão criminal, tradicionalmente, ela é utilizada para beneficiar o réu. A única hipótese em que a revisão criminal vem para ser contra o réu, ou seja, a chamada revisão criminal pró societate, é a hipótese em que esse réu junta uma certidão de óbito falsa, levando o juiz, né, em erro ao declarar a extinção de punibilidade em razão da morte do agente, tá? Então anotem isso. Anotem isso. Vamos lá. Ponto. Segunda causa de extinção de punibilidade aqui pra gente. Anistia, graça e indulto, tá? Anistia, graça e indulto. Anotem aí. O que é que eu tenho para falar para vocês aqui sobre isso? A anistia, a graça e o indulto, pessoal, são modalidades de indulgência, né, de perdão soberanos. É uma indulgência soberana que emana de órgãos estranhos ao Poder Judiciário. Né? Então, aqui, a relação processo penal, ali se desenvolve o juiz. É o grande condutor, né, do processo, tem as partes, né, a defesa, a acusação, quase sempre o Ministério Público, nas ações penais públicas, mas tem o juiz conduzindo o processo e o juiz vai dar a sentença, seja provar absolvição, absolver, condenar, extinguir a punibilidade. Aqui, anistia, graça e indulto são institutos penais que fazem com que extinga a punibilidade e eles não são do Poder Judiciário, eles derivam de um poder, de um órgão estranho ao Poder Judiciário, seja o Poder Legislativo, seja o Poder Executivo. E elas são indulgências soberanas que concretizam a renúncia do Estado ao direito de punir, tá bem? Então aqui anotem isso, porque elas concretizam, tem isso em comum. São modalidades de indulgência soberana emanados por órgãos estranhos ao Poder Judiciário, Legislativo ou Executivo, concretizam a renúncia do Estado ao direito de punir, tá? Então é isso que vocês têm que saber. A anistia, a graça e o indulto vem de órgãos que não o Poder Judiciário. Mas para serem concedidos, você precisa de uma decisão judicial, entendeu? Que vai declarar formalmente a extinção de punibilidade. Então o sujeito foi condenado, você tem o cumprimento de pena, vem uma lei ou um decreto do presidente concedendo a anistia, a graça e o indulto, e o juiz, com base nisso, declara a extinção da punibilidade nos termos do artigo 107, inciso 2 do Código Penal, tá bem? E aí vamos lá criar uma dinâmica aqui para que nós possamos ver mais e mais assuntos, tá? Falar de muita coisa aqui que pode cair na sua prova. Então eu quero que você anote no seu caderno o seguinte: anistia, vamos lá. Anistia, anota aí. É lei, ela é concedida pelo Congresso Nacional. A graça e o indulto não. A graça e o indulto são concedidos por decreto do presidente da República. Então você já faz essa primeira diferença. Anistia vem do Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República, né? Por meio do qual você perdoa
a prática de um fato criminoso. Né? Geralmente vem sobre crimes políticos, mas pode abranger outras espécies de delito. Não há nenhuma vedação a isso. Então, vem do Congresso Nacional por meio de uma lei federal ordinária. Tá? Então, a anistia vem por meio de uma lei federal. A graça e o indulto, não. São concedidos por decreto do presidente da República, né? E o presidente da República pode delegar essa edição, né, do decreto ao Procurador-Geral da República. Isso cai em prova objetiva, viu? Anota aí. Procurador-Geral da República, Advogado-Geral da União e ministros de Estado, certo? Então, a anistia por lei do Congresso Nacional, a graça e o indulto por meio de um decreto, tá bem? A anistia pode ser concedida tanto antes do trânsito em julgado, quando vai ser chamada de anistia própria, né? A doutrina chama de anistia própria, quanto aquela anistia que vem depois do trânsito em julgado da condenação, que é a chamada anistia imprópria. Né? Então, a lei, ela, por soberania do Poder Legislativo, pode anistiar daquele fato criminoso, seja antes do trânsito em julgado da condenação, seja depois. Certo? Se for antes do trânsito em julgado, vai ser chamado de anistia própria. Se depois do trânsito em julgado, vai ser chamado de anistia imprópria. Anotou isso no seu caderno? Pronto. A doutrina em relação à graça e o indulto, né, afirma tradicionalmente que só pode ser concedido após o trânsito em julgado da condenação. Mas isso está sendo superado, né? Mesmo porque existe o indulto natalino, né? Que, enfim, o decreto pode dispor de maneira diversa, tá bem? Mas fica essa advertência, né? Que a doutrina em relação a graça e indulto entende tradicionalmente que só seria depois do trânsito em julgado, enquanto a anistia pode ser antes ou depois. Mas, volto a dizer, esse entendimento está sendo superado e, quanto a isso, não há diferença de relevo, né? Não há diferença de relevo entre ambos os institutos. Tá bem? Então, aqui uma coisa bastante relevante que vocês devem saber é que a anistia, pessoal, ela extingue tudo em relação ao crime. Ela apaga tanto os efeitos penais primários quanto os efeitos penais secundários. Ou seja, se o réu é anistiado, é como se aquilo não existisse mais, aquele fato criminoso na vida, na ficha criminal dele. Ele vai deixar de cumprir a pena, e para além de cumprir a pena, de deixar de cumprir a pena, ele não vai ser tido como reincidente, por exemplo, se ele for anistiado. Como se ele tivesse sido absolvido, digamos assim, né, para todos os efeitos. Afasta tanto os efeitos primários quanto os efeitos secundários. Já a graça e o indulto, não. Eles só vão afetar os efeitos secundários da pena. Os efeitos primários, perdão. Ou seja, o sujeito vai deixar de cumprir a pena, mas os efeitos secundários vão permanecer íntegros. Ele vai ser tido como reincidente. Então, o réu que foi condenado e foi anistiado, se ele cometer um novo crime, ele não será reincidente. Agora, se o réu foi condenado e foi beneficiado por graça ou por indulto, ele vai deixar de cumprir a pena, mas se ele cometer novo crime, ele vai ser tido como reincidente, tá bem? Então, fica claro isso? Fica claro isso? Então, algumas distinções aqui que nós vimos a respeito da anistia, né? E aqui, uma outra questão que eu quero que vocês anotem é o seguinte: anistia é um benefício coletivo, né? E essa é a principal diferença entre graça e indulto, né? Que a graça é um benefício individual, um destinatário certo. Enquanto o indulto é um benefício coletivo.
sem destinatário certo. Tá bem? Não por outra razão é que a graça é também chamada por alguns de indulto individual, enquanto o indulto é chamado por alguns de indulto coletivo. Tá bem? Então, olha só, nós já vimos aqui algumas distinções de relevo entre os institutos, né? A anistia, Congresso Nacional, lei federal, pode ser concedida antes do trânsito, depois do trânsito, e afasta todos os efeitos penais, primários e secundários, só remanescem os efeitos cíveis. É um benefício coletivo. Enquanto a graça e o indulto, não. Já começa da origem, que é por decreto, né, do Poder Executivo, que pode delegar ao presidente da República isso ao Procurador-Geral da República, advogado da União, geral da União, ministro de Estado. E, para além disso, graça e indulto só extinguem os efeitos primários, ou seja, os secundários remanescem, os efeitos civis também. Se o sujeito for condenado por novo crime, ele será tido como reincidente, tá bem? Então vamos lá. Continuando aqui a nosso estudo das causas de extinção de punibilidade, eu quero que vocês vejam abolício crimes. O que é abolício crimes, pessoal? Aí, rememorando nossos estudos de lei penal do tempo, abolício crimes é simplesmente a extirpação daquele crime do cenário jurídico. É uma nova lei que vem e exclui o crime, que descriminaliza aquela conduta. É uma causa extintiva de punibilidade, certo? Não é mais crime, a lei penal retroage para beneficiar o réu. Não é isso? Para prejudicar, jamais, mas para beneficiar, sim. E eu não estou falando aqui de uma continuidade normativa típica, né? Como aconteceu, por exemplo, com o atentado violento ao pudor, que deixou de ser tipificado num determinado artigo e passou a integrar o crime de estupro. Isso é continuidade normativa típica. Sai de um artigo e passa para outro. Isso não é abolício crimes. Abolício crimes é o fenômeno segundo o qual uma lei nova vem e descriminaliza aquela conduta. Então você vai apagar todos os efeitos penais primários, penais secundários. O sujeito que estava condenado, ele vai deixar de cumprir a pena. Para além disso, se ele cometer um novo crime, ele não vai ser tido como reincidente. Tá bem? Vocês precisam aqui saber mais a respeito do tema. É o principal que vocês precisam saber. Olha só. E aqui vamos prescrição, decadência e perempção. Prescrição é um assunto tão importante, mas tão importante que eu vou tratá-lo em um tópico próprio, certo? Por isso eu peço atenção para vocês aqui de decadência e perempção. Tá? Vamos lá. O que é decadência? Anotem aí no caderno de vocês. O que é decadência? Anotem aí. Permitam-me falar, né, e digitar que vocês que se quiserem anotar, só para emprestar maior dinamismo aqui na nossa aula, né, para a gente não parar de ficar digitando aqui. Mas o que é a decadência? A decadência é a perda do direito de queixa, né, ou de representação. Então você tem decadência do direito de queixa e decadência do direito de representação, tanto na ação penal privada, queixa, quanto na ação penal pública condicionada à representação. Então, a decadência opera sobre a queixa e sobre a representação. Em face de quê? Da inércia do titular durante o prazo legalmente previsto. Então, o prazo é de 6 meses, né? A gente sabe que o prazo é de 6 meses. O sujeito tem 6 meses para ajuizar uma queixa-crime, porque ele se sentiu injuriado, um crime de ação penal pública ou de uma ação penal de iniciativa privada. Ou ele tem 6 meses para representar, porque ele se sentiu ameaçado, por exemplo. Uma ação penal pública condicionada à representação. Nesse caso, ele tem 6 meses para provocar o Estado. Se ele não provoca nesses 6 meses, extinguiu a punibilidade. Porque a inércia do titular do direito fez decair esse direito. Esse prazo, pessoal, é preclusivo
ele é improrrogável, né? Ou seja, ele não suspende, não interrompe, certo? Se terminar em fim de semana, terminou no fim de semana, ele não vai prorrogar para o dia subsequente. E aí vocês têm lá no prazo previsto no artigo 103 do Código Penal, anotem isso aí, prazo da decadência, 103 do Código Penal, 6 meses. Então, isso que é a decadência, certo? E perempção? Perempção é o quê? O que é perempção? Se a decadência... Cai uma questão na prova dizendo assim, a decadência é típica de ações penais privadas. Isso é verdade? Não. Isso não é verdade. Isso não é verdade porque a gente acabou de ver que a decadência é tanto direito de queixa quanto direito de representação. Então, é privada e condicionada à representação. A perempção, não. A perempção é de ação privada. A perempção é a perda do direito de ação provocada pela inércia processual do querelante. E aí, pessoal, as hipóteses de perempção são bem específicas e estão previstas no artigo 60 do Código de Processo Penal, tá? Então, o artigo 60 do Código de Processo Penal prevê lá as hipóteses, né? Então, o sujeito tem 4 hipóteses, são 4 os incisos de perempção, né? As hipóteses de perempção. O sujeito inicia a queixa, mas deixa de dar andamento por 30 dias ou mais, de 30 dias seguidos ou mais, né? Então, aqui é uma espécie de abandono do processo, né? O sujeito entrou com a queixa-crime, mas por alguma razão precisava praticar o ato e ficou 30 dias sem nada fazer. Pronto, está perempta, extingue a punibilidade, né? Da mesma forma, o sujeito faleceu, o querelante faleceu, e aí tem os seus sucessores, né? O CADI, cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Aí eles têm o prazo de 60 dias para fazê-lo. Se não fizerem 60 dias, se não prosseguirem no processo em 60 dias, está perempta a ação, os sucessores, né? Salvo quando for de ação penal personalíssima, né? Que é uma hipótese raríssima no nosso Código de Processo Penal, que aí não cabe representação, tem que seguir a punibilidade mesmo, tá? Quando o querelante deixa de comparecer também a qualquer ato que deve estar presente, né? Ou deixar de formular, não comparece a um ato que deveria estar presente, ou deixa de pedir a condenação nas alegações finais. Então, olha só, isso daqui, né, quando a gente está estudando para o OAB, é extremamente ressaltado na peça de queixa-crime. Você tem que pedir a condenação nas suas alegações finais, senão é perempta. Está extinta a punibilidade, né? Ou a quarta hipótese, quando for pessoa jurídica e esta se extinguir sem deixar sucessor, tá bem? Extinguir sem deixar sucessor. Exatamente. Então, pessoal, olha só. Vejam que as hipóteses de perempção estão intimamente ligadas a uma desídia, né? Seja do querelante, seja do seu sucessor, enfim, quando possível. E o que vocês têm que saber, além dessas 4 hipóteses, é que a perempção é intimamente relacionada à ação penal de iniciativa privada. Não cabe na pública condicionada da representação, diferente da decadência, e não cabe sequer na ação privada subsidiária da pública, né? Que é aquela hipótese em que o Ministério Público não intentou a ação penal e a vítima vem, ou seu representante legal, e o sucessor, e promove a ação penal. Nem na ação penal privada subsidiária da pública cabe perempção. Perempção é de iniciativa privada, propriamente dita, tá bem?
Então vamos lá para mais uma causa de extinção de punibilidade que eu quero falar com vocês, que é a renúncia. Né? O que é a renúncia? A renúncia é um ato unilateral pelo qual o ofendido manifesta desinteresse sobre o direito de oferecer queixa. Então, de novo, aqui, ação penal privada. A renúncia pode ser expressa ou tácita, não é isso? Então, o sujeito pode dizer renunciar, e é unilateral isso. Então, estou renunciando o meu direito de oferecer queixa. O sujeito eventualmente foi vítima de um crime de ação penal de iniciativa privada, injúria. Ele tem lá os 6 meses dele. Se ele não faz nada, decaiu. Né? Mas se antes desses 6 meses ele renuncia, seja expressamente, seja tacitamente, ele já não vai poder voltar e aí extinguiu a punibilidade, certo? Então, a renúncia ela só é possível antes do oferecimento da queixa, né? Antes de oferecer a queixa. Se ofereceu a queixa, já não é uma renúncia, é outra coisa. É antes de oferecer a queixa. E se renunciou para um, renunciou para todos. Né? Então, isso aqui é o artigo 49 do Código Penal. A renúncia do direito de queixa em relação a um dos autores do crime a todos se estenderá. A todos se estenderá. Por que isso? A intenção do legislador é evitar que a ação penal de iniciativa privada seja utilizada como instrumento de vingança pessoal. São 3 pessoas, João, Maria e José, injuriaram Andrósio. Andrósio tem que intentar queixa-crime contra os 3. Se ele renunciar contra João e intentar queixa-crime contra os 2, o juiz não pode receber essas 2 queixas-crimes, porque a renúncia contra um a todos aproveitará. Então, cuidado quando você for exercer o seu direito de renúncia, certo? Então, olha só, além da renúncia, nós temos o perdão aceito. É isso? O perdão aceito, o perdão, se ele é aceito, ele extingue a punibilidade. Perceba logo a diferença. A renúncia é um ato unilateral. A vítima, ela renuncia ao direito de queixa. Ela nem entra com a queixa, não é, e é uma renúncia expressa ou tácita, porque perceba, se ela deixar o prazo passar, é decadência. Na renúncia, ela tomou um ato, seja expresso, seja tácito, que é aquele comportamento incompatível, né, com a vontade de promover a queixa-crime. Nesse período, ela renunciou. E é unilateral, porque ela nem entrou com a queixa-crime. Já o perdão, não. O perdão é um ato bilateral, porque ele precisa da aceitação do réu. Porque a lógica é muito simples. O sujeito entrou com a queixa-crime, o réu pode chegar e falar, não, agora você entrou com a queixa-crime, vamos levar até o final, que eu vou provar. E eu ainda vou entrar com ação civil depois contra você. Então, por isso que o legislador exige se o perdão, o aceite do perdão para extinguir a punibilidade, certo? Então, enquanto a renúncia é um ato unilateral, o perdão é um ato bilateral e, portanto, exige o consentimento do réu, certo? Então, o perdão é a desistência, digamos assim, manifestada após o oferecimento da queixa. Após o oferecimento da queixa. Então, veja lá, artigo 105 do Código Penal, artigo 58, artigo 51. O que é que você precisa saber a respeito do tema? Além do que já foi dito.
Então, o perdão, se ele for concedido mediante declaração expressa nos autos, né? Aí você intima o querelado para em 3 dias saber se ele aceita ou não. E aí em 3 dias você fala, olha só, réu, o sujeito aqui está querendo lhe perdoar. Você vai aceitar? Em 3 dias você tem aí para dizer se aceita ou não. Se você ficar calado, silêncio será visto como anuência. Então deu 3 dias para se manifestar. Se ele quiser se recusar, a gente aceita o perdão e a gente segue com a ação penal. Se ele ficar silente ou se ele aceitar, eu extingo a punibilidade, certo? E assim como a renúncia, o perdão concedido a um dos réus aproveita a todos, salvo se algum deles se recusar. Então, aquele mesmo exemplo que a gente deu. João, José e Maria ofenderam Andrósio. Se Andrósio renuncia, renúncia é unilateral. Renunciou contra um, renunciou contra todos. Perdão é bilateral. Se Andrósio fala assim, não, só quero perdoar João. Você, juiz, faz o quê? Tem que intimar os 3, porque tem que lembrar, processo penal não é vingança privada. Você, juiz, intima os 3, dá 3 dias. E fala, João, Maria, José, querem aceitar o perdão? Tem 3 dias para dizer que sim ou não. Se ficar calado, eu vou entender que quer aceitar o perdão. Pronto. Aí, João ficou calado, extingue a punibilidade para ele. Maria disse que quer o perdão, extingue a punibilidade para ele. José falou, não aceito perdão não, vamos até o final. Pronto, vai prosseguir somente em relação a José, porque o perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, sem que produza, contudo, os efeitos em relação àquele que o recusar. Foi exatamente isso que eu acabei de explicar, tá bem? Então, pessoal, nesse bloco já vimos aqui algumas das principais causas distintivas de punibilidade, e aí vamos prosseguir e depois levar até o estudo da prescrição, tá bem? Vamos finalizar esse bloco. Até breve. Até agora, o segundo bloco. Até breve.